Como fica o Brasilzão com a questão de Itaipu? Vamos pagar mais caro na energia? A gente sempre tem um problema ali com a questão do repasse de energia, do custo ali com o Paraguai, que o Paraguai quer receber mais. O Brasil compra parte dessa energia. Então isso, assim, é normal. O Paraguai também não tem muita fonte de renda, tem que lembrar que é um país pequeno. Eles vão tentar pressionar. Tem que levar em consideração também que agora eles estão querendo até... Não sei se isso morreu, mas uns tempo atrás apareceu essa tese aí de que eles estavam querendo ganhar... Estão querendo reparação por causa da guerra do Paraguai. Né? Tem mais aí? Tem sim. O Paulo Bruno, ele é membro do canal, vou privilegiar ele aqui. Ele mandou aqui, ó. Tem que investir em energia nuclear. O que você acha disso aí, irmão? Completamente a favor. A gente tem que investir em energia nuclear. Eu fico abismado como não tem político, não tem liderança do Estado falando. Alguma coisa falaram de fazer uma no Nordeste de energia nuclear, mas muito, assim, muito por cima. Parece que tem um esboço, mas assim, é muito pouco, tá? Nós deveríamos ter na casa de umas 15 usinas nucleares hoje em dia, no mínimo, tá? Bem no mínimo, disso pra cima. Não vai ter, mas eu sou completamente a favor. O que leva a uma outra questão também. O pessoal vira e mexe e fala, e bomba atômica, né? Porque uma coisa puxa na outra. Sim, claro. Só que acontece o seguinte, tá? Não adianta a gente querer desenvolver bomba atômica se a gente não fazer todo um preparo para podermos ter essa bomba atômica, porque isso vai desagradar as potências. Se alguém acha que a China vai ficar do lado do Brasil, não vai, porque isso abre precedente para que outros países também tenham. Desenvolver bomba atômica, arma nuclear é muito sério. Quem tá no clube de armas nucleares não quer que outros entrem, tá? Então, assim, pega muito mal se você desenvolver e depois chegar lá na frente você não ter condições de bancar isso. E como que eu digo bancar isso? Se a gente tentar desenvolver uma arma nuclear agora, em teoria, eu seria favorável. Acho que o Brasil deveria ter. Mas se a gente chegar e desenvolver armas nucleares agora, o que vai acontecer é o seguinte: alguma potência vai chegar, vai bombardear a Angra e acabou o programa nuclear. Pronto. Acabou a ambição de ter uma bomba atômica. Tchau. Finalizado aí. Então não adianta a gente querer ter bomba atômica sem a gente preparar toda uma infraestrutura. Primeiro, pelo menos ter 15 usinas nucleares para começo de conversa, ter uma boa capacidade de resposta submarina baseada em submarinos nucleares e, principalmente, ter uma boa capacidade de defesa antiaérea. Isso o Brasil peca muito. O Brasil não tem hoje uma estrutura de defesa antiaérea suficiente para defender os nossos interesses nacionais. Mas nem pipa a gente poderia derrubar. O que dirá um ataque aéreo contra uma instalação nuclear? Então, assim, não adianta querer ter bomba atômica sabendo que se num único ataque eles acabariam com esse programa nuclear. Tem que preparar toda essa infraestrutura. Várias usinas, capacidade de resposta retaliatória por submarinos e sistema de defesa antiaérea em cima dessas instalações. Especialmente jogando as usinas nucleares que desenvolveriam isso, o polo nuclear, para o interior do Brasil, bem longe do litoral. E aí sim tem sentido você usar o interior do Brasil. Sim. O Júnior Santos pediu para falar sobre o submarino nuclear, e essa questão da energia nuclear é bem delicada porque tem os tratados, né? E você só pode alcançar um nível ali de enriquecimento do urânio. Enfim, inclusive eu ouvi uma notícia que os Estados Unidos andou rastreando como é que estavam os aqui em Angra, se eu não me engano foi ano passado isso, ou não sei se tem tanto tempo, né? Então, assim, como você falou, as grandes potências ficam preocupadas e vão querer saber o que está acontecendo, fazer ali um mapeamento. É bem sensível, né? Sim. Ali no caso desse avião, foi numa época que estava vindo um navio iraniano aqui pro Brasil, que esse navio iraniano, obviamente, os americanos não gostaram que esse navio iraniano veio para cá, e aí foi na mesma época que esse avião estava patrulhando aqui. O que eles estavam suspeitando, eu não sei, velho. Será que eles suspeitaram que o Brasil talvez estivesse traficando material nuclear? Sim. A gente não tem como saber o que aquele avião estava fazendo, né? Mas enfim, mas mostra também a capacidade. O fato deles terem a audácia de chegarem tão perto da costa também que esse avião mostra também realmente esse aspecto da nossa deficiência em ter uma resposta aérea, né? E de ter um sistema de defesa antiaéreo que a gente não tem. Então também tem isso. Agora, o que é argumentado, e eu acho que isso que é o grande problema também. Quando você fala em bomba atômica,
parte dos militares deixou muito claro, nossa Constituição não permite, então não vai ter e não tem que discutir. Então assim, se quem tem interesse que deveria desenvolver são os primeiros que falam que na Constituição não pode ter, então, meu filho, não adianta nem a gente ficar sonhando aqui com essa coisa, não adianta. Agora, deixa eu complementar aí. Tu falou que o Brasil não consegue derrubar nem pipa. Pô, isso é forte, hein? Obviamente tô sendo irônico, então, né? A pipa sim, tá 50 metros, tu tá fazendo uma proporção, eu sei, mas... Claro. A gente não tem. O nosso sistema antiaéreo hoje em dia é dispositivo móvel. A gente não tem um dispositivo antiaéreo tipo, sei lá, S-300, S-400, um Patriot. A gente não tem. E até onde eu sei também, muitos países não têm interesse em vender isso pro Brasil porque afetaria os interesses deles. Mas nós deveríamos ter. E aí tu também citou que precisaria de 15 usinas nucleares. Pelo menos. E o Brasil, tá como? Só tem Angra, né? A gente deveria ter pelo menos uma no interior de São Paulo, outra em Tocantins, outra em Goiás, uma em Mato Grosso, outra no Ceará, Pernambuco, Bahia. Deveria espalhar. Você está falando em pontos estratégicos, né? Ponto estratégico. Primeira coisa, e não é nem por questão da bomba atômica. A gente precisa baratear a energia. E é isso uma coisa que o pessoal não entende. Temos que industrializar o Brasil. Pô, legal, né? Pô, que cara inteligente, né? Vem um político falando isso. Temos que reindustrializar o Brasil. Só tem um problema. Se a gente reindustrializa o Brasil, a gente aumentar a nossa produção industrial, a nossa rede elétrica não aguenta. Se você não tem eletricidade, você não tem indústria. Não é um galpão que você põe 50 manolo lá dentro, soldando, martelando prego, você tem indústria. Não é assim. Se a gente aumentar a nossa capacidade industrial, a matriz elétrica não aguenta. Em São Paulo, a cidade mais rica do hemisfério sul, você tem blackouts constantes. Você acha que isso é um papo de um país que tá falando sério em reindustrializar? Pelo amor de Deus. Não adianta você falar que tem que reindustrializar se você não prepara o campo para reindustrialização. Aumentou a indústria, acaba o sistema elétrico, trava. Então, assim, primeiro vamos falar em energia, logística, depois a gente pode falar se isso vai gerar ou não uma reindustrialização. Porque, por enquanto, o pessoal fica falando reindustrialização, o político fala isso para ganhar voto de otário. Você não tem base para sustentar. Não adianta você querer que uma ave voa se você não dá asa para ela. Você precisa ter essa base. E é isso que é a grande questão. Primeiro, vamos discutir matriz elétrica e logística no Brasil. São dois problemas muito graves. E a nossa logística, a grande parte é baseada em diesel, que é uma forma cara e ineficiente de logística. Não tem uma discussão séria de ferrovia. Mas fulano fez uma ferrovia que vai ligar. Mentira, não vai. A gente precisaria aumentar, sei lá, pelo menos, sem exagero, tá? Pelo menos 6, 7 vezes a nossa matriz ferroviária. Pelo menos. Para um país desse tamanho, 6, 7 vezes. Então, 6, 7 vezes a matriz ferroviária, mais 14 usinas. 15? 15, né? Tem uma, né? 15, mais 14, né? Para ficar 16. Com 15. Não, para ficar com 16. Tá. E também antes resolver o problema de energia. Isso aí nós estamos falando de no mínimo aí. Se quisesse, se tivesse muita vontade, 30 anos. 30 anos a parte elétrica. A parte ferrovia põe mais, porque a ferrovia vai passar por cima, vai passar por fazenda, vai passar por terreno, aí tem que abrir licitação, tem que desapropriar, aí vai ter que pagar, a pessoa vai na justiça porque o valor venal é muito baixo. Tem que contar com o juiz para decidir. Aí o juiz vai lá, o juiz não concorda, joga o valor para alto. Então isso é um inferno, entendeu? Então, juiz aqui, você vai julgar. São 6 meses pro cara digitalizar. 6 meses para digitalizar. Isso dependendo se você tá numa comarca que vai rápido. Só pro cara botar o papel no scanner, opa, tá aqui o processo. Mas 6 meses pro oficial de justiça às vezes citar, quando encontra o cara. Então assim, isso porque quando a gente envolve o Estado, tem que lembrar que o Estado tem ainda mais tempo no processo. Se eu não me engano, é o dobro do período processual. Então assim, vai levar quanto tempo para você fazer isso aí, todo esse processo? Só a parte legal de expropriação, antes de você começar a construir, é que seria 30 anos. Depois estaria pronto no ano, aí que seria a construção. Só que 30 anos depois o mundo mudou, né? Exato. E aí, então, assim... E a crise demográfica já vai ter batido, porque ela já vai começar nessa década. Então, quem que vai construir? Não dá para falar em desenvolvimento de arma nuclear sem ter essa estrutura, certo? Foi o que tu tá passando pra gente. Não tô nem falando da arma nuclear, tô falando de industrialização. A parte de arma nuclear piora. Porque aí a gente não tem sistema antiaéreo, a gente não tem capacidade de proteção da costa, não adianta que não tem.
não tem... Se eles bombardearem Angra, acabou o programa nuclear, tchau. A gente fica a ver navios, literalmente. E não estamos falando da parte de embargos e sanções que esses países colocariam. E aí? Eles colocam embargos e sanções, quebrou a economia brasileira. Pronto, eles acabam com a economia brasileira só da gente falar que... Só da gente anunciar que vamos... Só de pensar. Só de pensar. Não precisam nem anunciar, só deles descobrirem. Que isso quase aconteceu lá no final dos anos 2000, acho que 2008, 2009, quando aconteceu, na época lá, uma discussão que acusaram o Brasil de estar desenvolvendo armas nucleares em segredo, depois descobriram que era mentira. Não, então, eu te perguntei porque o que você passou pra gente. Não há que se falar em desenvolvimento de armamento nuclear porque você não tem nem condições de desenvolver isso. Então você precisa ter toda essa estrutura que tu falou, que depois que faz isso... Se você faz só em uma, vão lá, desenvolve. É um alvo estratégico, pum, bombardeio, acabou. Você não tem como derrubar a pipa, né? Como na tua ironia, né? Tu não consegue derrubar nada, então você vai desenvolver e vão destruir. Né? E aí, eu vou ler um comentário do rapaz aqui do chat, o Paulo, que ele fala assim, numa entrevista do Eduardo Bolsonaro, foi perguntado para ele no Flow, quando ele foi no Flow, e ele disse que não vale a pena, porque o Brasil ia levar muitas sanções de outros países grandes. Sim, isso é fato. Tá, mas é uma resposta muito simples, né? De um político, quando você mostra pra gente que a questão da sanção é o de menos. Porque o Brasil, se ele tivesse condições, a sanção... seria amortizada. Seria amortizada, exato, né? Então, assim, ele vai ser sancionado, ele vai ser atacado, né? Muito provavelmente. Mas talvez eles até sabendo que acabaria logo com o papo só dando loba, nem põe sanções. Continua, filho. Pode continuar vendendo tua soja aí, pronto. Acabou o programa nuclear, ali vai fazer o quê? Com muita facilidade, né? Sim. Então não é bem assim. Porque senão também a questão da sanção resolve tudo. Se fosse sanção, o russo não teria também. Né? Assim, tudo bem, que eu sei que é desde antes e tal. Eu tô falando assim, iria impedir que o russo fizesse alguma coisa. Então, não. Se você tem estrutura, infraestrutura, capacidade de se proteger, você chega e fala, olha só, eu sou país soberano, vou fazer, você vai me sancionar, eu tenho outras formas, eu vou negociar com China, com Rússia, com o Irã, sei lá, com só que eles provavelmente sancionariam. Não digo o Irã, mas a Rússia nesse e China, ponto, muito provavelmente. Certeza. Porque o pessoal tá achando que por China ser inimiga dos Estados Unidos, iria que ter... Eles não querem que outro tenha. Quem tem não quer que mais ninguém tenha. Exatamente. Sim, fato.